tipo, o fato que sempre se repete nas pessoas? Qual é o principal problema que as pessoas trazem, que tu vê que é uma coisa que meio que todo mundo compartilha em comum, do mesmo problema, a mesma dificuldade? Eu acho que até por conta de tudo que a gente está vivendo no último ano com pandemia e com todas essas mudanças, e isso é um problema não só do país, se eu não me engano, o Brasil é o segundo país com ansiedade. Né? Então, assim, as pessoas são muito ansiosas, mas eu vejo que essa ansiedade é uma necessidade de controle, coisa que a gente não tem. E de onde vem essa necessidade de controle, essa ansiedade? Porque a ansiedade é você sempre viver no futuro, né? Então, assim, o que vai acontecer? Será que vai dar certo? Como será que vai ser lá? Vou ficar sem dinheiro, como é que vai ser? E isso, o CIS, as histórias que as pessoas contam, os medos, todas essas coisas do que pode acontecer, isso gera ansiedade, porque a pessoa está sempre com a cabeça no futuro. E aí eu vejo que as pessoas sofrem muito por conta disso, de querer controlar o que não é controlável, né? E essa foi a grande virada, assim, para mim. De eu entender que eu não controlo fatores externos e que as pessoas também não são capazes de me controlar. E as pessoas entram muito nesse espaço, sabe, assim, de querer controlar o outro, de querer saber o que o outro vai fazer, né? Tipo, não só em relacionamento, mas de uma maneira geral, até no trabalho. E as pessoas acabam se tornando um pouco intolerantes. Então, assim, o Petri, por que ele não pensa que nem eu? Sabe assim? Como assim ele? E aí essa necessidade de controlar, de querer que esteja alinhado, vai criando uma ansiedade. A hora que vê, a pessoa já entrou num ciclo de intolerância ali, e aí ela já está desequilibrada emocionalmente, porque ela não sabe lidar com isso. Resumiu o Twitter, por isso que o Twitter é assim. Exatamente por isso que o cara não... Lá no Twitter ninguém aceita que alguém pense o contrário, né? É muito louco isso. Quer impor a opinião, é muito né? doido isso, é muito doido. E a hora que você entende isso, dá um alívio, porque você já não vai se preocupar, você não vai direcionar a sua atenção, essa energia para o que não depende de você. Mas tem como de fato zerar isso aí e nunca mais pensar no futuro e ficar com medo e gerar essa ansiedade? Ou isso é uma coisa que só dá para controlar? Dá para acabar com isso? Não. Não acaba, né? Só controla. Na verdade a gente não controla, né? Controla a vontade de controlar. Eu, inclusive, né, uso muito esse termo de controle emocional, mas assim, a gente não controla as nossas emoções. Você gere as suas emoções, você administra. Então, a partir do momento que você que você tem um momento de ansiedade, de qualquer coisa que vem, você tem que falar assim, peraí, o que eu estou sentindo? É medo, ansiedade? O que eu faço com isso? Sabe assim, ou vou alimentar isso, ou peraí, o que eu posso fazer com isso, sabe? Estou ansiosa. Por exemplo, vim pra cá, né? Vou lá na deriva, tal, falar com o Petri. Não faço ideia, é um território completamente diferente para mim. É um lugar desconhecido. E muitas pessoas se colocam nesse lugar. Uma proposta de trabalho, um relacionamento, qualquer coisa, né? Tô falando uma coisa mais do dia a dia. É um ambiente desconhecido. Isso dá insegurança? Dá, porque eu não tô no controle. Né? Inclusive uma amiga minha falou isso pra mim, que eu falei pra ela, eu acho que eu tô um pouquinho ansiosa, né? Aí ela falou assim, mas você tá tão acostumada com isso? Eu falei, mas eu não estou no controle. Tipo, não sou eu que vou estar no comando. Olha como é importante isso. Eu falei, mas eu não estou no controle. É um território diferente pra mim. E aí, por exemplo, será que o Petri vai ser legal? Será que o Caio é gente boa? Como será que vai ser? E se não for? E se não for? E aí vem a ansiedade, sabe? Tipo, e se eu falar merda lá? Aí vem a ansiedade, vem os medos, os e sis. Se eu dou vazão pra isso, ferrou. Eu já me descontrolo, eu já fico com medo, eu já fico insegura, eu já não fico mais confiante. Ferrou. Então, a partir do momento que eu identifiquei, não, peraí. Não, mas assim, você tem que ter estratégias e se conhecer. Sabe assim, não, mas aí você faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Legal. Tipo, já tenho o meu plano de ação aqui, já sei para onde correr. Mas para conseguir enxergar a insegurança e a ansiedade com essa calma e conseguir analisá-la de fora também é difícil pra cacete conseguir treino. Se descolar. Mas como é que treina isso? É treino. Porque os pensamentos se confundem, então não sabe qual é o teu pensamento consciente, qual
qual é a voz da ansiedade, o que na verdade tu quer, será que tu não quer a ansiedade? Como é que tu sabe? Porque tá tudo aqui dentro, é difícil de dividir, né? É as treino. Vozes. E aí você vai fazendo assim, por exemplo, fica tudo, porque quando a gente não sabe lidar com as emoções, fica tipo um jogo de quebra-cabeça, tudo amontoadinho ali, né? Tipo, tá tudo amontoado ali, você não sabe nem por onde começar. Quando você começa a entender, você vai separando primeiro as bordinhas, eu pelo menos monto assim, não sei se você monta assim. Separa as bordinhas, depois separa por cor e tal, né? É mais ou menos essa analogia que eu faço. E na questão da emoção, é você começar a entender, porque precisa, de certa forma, ter uma certa base não é teórica, mas você entender a origem do medo. Né? Quando você entende a origem do medo, você começa a perceber melhor. Por isso que é importante estudar, ler, se desenvolver, porque não é algo que você descobre assim, né? Mas a partir do momento que você tem uma certa base, um pouco de base, fica mais fácil de você identificar. Então, assim, é realmente você buscar se desenvolver, não tem um outro jeito. Não tem uma outra maneira, assim, de você falar, peraí. Para você entender, peraí, é medo? Que medo é esse? Porque existem 3 tipos de medo. Existe o medo inato, que é o medo que vem na nossa programação, que é o medo em relação à nossa sobrevivência. A função da nossa mente é nos proteger, ponto. É uma questão de sobrevivência, então ela está o tempo todo nos protegendo. Então, quando você está em real perigo, esse é o seu medo essencial, de essência mesmo. Tipo, sua vida está correndo risco, você está ali de frente para um animal, que é lá da época primitiva, de quando o homem vivia ali exposto à vida selvagem, onde ele caçava, vivia em caverna. O medo vem daí. O cérebro reptiliano, né? Exatamente, ele vem daí dessa necessidade de proteger. Esse é o medo real. Todos os outros medos que a gente vive, que a gente sente, não é real. Aí vai falar, mas eu sinto. Tá, mas eu tô falando assim da nossa programação. Tem o medo imaginário, que é esse que eu te falei, que a gente cria histórias. Ah, mas e se acontecer isso? E se eu for assaltado? E se eu ficar sem dinheiro? E se a pessoa me trair? Quando você começa a criar histórias na sua cabeça de possibilidades do que pode acontecer. Né? Você vai os e se. Você está criando medo, você está criando história na tua cabeça. Esse é o medo imaginário. E aí tem um segundo medo, que é o medo aprendido. Então você aprende a ter medo. E como que você aprende a ter medo? Alguém te passa esse medo. Então, assim, por exemplo, se seus pais, por alguma razão, tiveram uma experiência com água. Não vai ali perto da piscina, não vai no mar, cachoeira é perigoso, hein? Olha, cuidado, cuidado. Tá fazendo o quê? Tá implantando um medo na criança, em alguém. Então você acaba absorvendo esse medo. Ou se algum amigo seu fala alguma coisa para você, e aí você fica, será? E você compra a ideia dele. Cravou o medo em você. Né? Nós somos um papel em branco. Na verdade, todos nós, né? E a gente vem com algumas programações já, mas a maioria das coisas é tudo coisa que a gente foi aprendendo, né? Visão de mundo, valores, como eu falei, coisas que seus pais falam, sua família, sua avó, sua tia, seus amigos, fase escolar, principalmente do 0 aos 7 anos, que é quando a criança ela realmente está aberta para o mundo. Ela não conhece nada do mundo, então tudo que ela ouve ela tem como verdade. E principalmente se isso vem da família, porque a família é o porto seguro. Né? Então, assim, se o pai, se a mãe, se alguém próximo fala para a criança alguma coisa, ela tem como verdade. E, por exemplo, menino, você é muito teimoso. Você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso. Pronto, cravou, carimbou o rótulo, papelzinho em branco daquela criatura. E aí ele fica lá com carimbo, teimoso. Aí ele fala, tá bom, me falaram que eu sou teimoso, então eu sou teimoso. Só que isso de uma forma inconsciente. Repetição, né? E aí ele cresce um adulto teimoso. E aí começa a fazer escolhas erradas, começa a ir para um caminho errado, começa a ser uma pessoa muitas vezes pode ter um comportamento de confronto, porque ele precisa validar que ele é teimoso. Foi o que ensinaram ele. Sabe que eu tive isso com a timidez. Eu cresci ouvindo minha mãe falar que eu era tímido. E aí eu não entendia como que eu gostava tanto de apresentar trabalho para a sala de aula. E eu era tímido ao mesmo tempo. Cara, como assim? Minha mãe sempre falou que eu sou tímido. Como que eu tô gostando de apresentar um trabalho aqui? Como que eu tô gostando de fazer um teatro na escola?
Tá vendo? Sinal que você não era tímido, né? Era um rótulo que ela, de certa forma, era a visão dela em relação a você, que era que ela achava, não necessariamente que estava ali na sua personalidade, no seu perfil, né? E aí, se você compra a ideia, o que acontece? Eu vou apresentar, eu tô gostando. Pelo que você falou, foi diferente. Eu não posso não, porque eu sou tímido, eu vou ficar aqui quietinho, porque a minha mãe falou que eu sou tímido, então eu vou ficar aqui. Eu falava, não, isso, apresentar trabalho, eu sou tímido, não é coisa pra mim. Eu tenho que ficar tremendo, eu tenho que ficar... Isso. Eu não sabia porque eu ficava animado pra fazer as coisas. Uhum.